Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos, meus irmãos, que nós vamos começar, e eu vou começar de uma maneira completamente diferente que fizemos mais cedo, mas o tema da nossa mensagem é o seguinte: Romanos capítulo 12, 1 e 2 vai ser o texto base, mas o tema da nossa mensagem é o seguinte: começando em mim um legado de vida transformada. A ideia, meus irmãos, é que a nossa igreja, a nossa família e quem sabe mesmo a sociedade e o mundo seja transformado a partir do que Deus está fazendo na minha vida. Há uma necessidade, meus irmãos, em que a gente faça duas coisas na vida cristã. Número um, se estamos fazendo, que paremos de transferir responsabilidade de o porquê a minha vida cristã não está, como diz o jovem hoje, bombando. Ah, mas se o meu pastor, se a minha igreja, se a minha célula, se o meu grupo familiar, se você quiser mudar o nome, se o sei lá quem, e às vezes vai também, se o meu esposo, a minha família, os meus pais. Sempre a gente acha que alguém poderia contribuir para que eu fosse ou andasse mais perto de Deus. E na visão de Paulo, meus irmãos, eu tenho responsabilidade. Eu sou o Senhor do meu destino, no sentido que eu decido o sucesso espiritual da minha vida com Deus, a prosperidade espiritual do meu andar com Deus. E Paulo fala, meus irmãos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, algo sobre isso quando ele trata a consagração como uma maneira muito íntima, muito individual, muito pessoal. E Romanos, meus irmãos, é uma das cartas mais maravilhosas da Bíblia. Ela é a carta magna do cristianismo, ou seja, a carta maior. É difícil você construir qualquer doutrina, especialmente de salvação, mas muitas outras, sem Romanos. E nós vamos ver isso quando fizermos aqui uma rápida recapitulação. Mas vamos começar lendo exatamente o texto do capítulo 12, versículo 1 e 2. E como são só 2 versículos, nós vamos ler num bonito coral, um jogral, todos juntos, versículo 1 e 2. Todo mundo abriu a Bíblia? Amém? Quem não abriu, diga EBD. Então amém. Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, meus irmãos, o texto de Romanos 12, 1 e 2, ele é, na verdade, o começo da segunda metade da carta aos Romanos. Efésios e Colossenses em especial, mas era algo que Paulo fazia geralmente. Ele dividia suas cartas em doutrina e prática. Se você quiser, teoria e prática. Eu não gosto muito desse termo, porque doutrina e teologia ela é altamente prática. Mas sempre ele dava os princípios e depois ele aplicava em coisas muito reais na vida daquela igreja a quem ele escrevia. Então Romanos 12, meus irmãos, vai ser a dobradiça dessa mudança no foco de Paulo. E essa dobradiça, meus irmãos, no original começa com a palavra rogo. Em português, para ficar mais compreensível, a gente começa, na verdade, com portanto. Portanto, irmãos, e aí vem rogo-lhes. Ou seja, esse portanto já é uma enorme dica de que tudo aquilo que ele vai falar, meus irmãos, tem a ver com o que veio antes, é claro. Então, para aqueles que vivem dizendo quão difícil é interpretar a Bíblia, eu quero mostrar para você hoje, se você está aqui, se não está, glória a Deus, que não é bem assim. Na verdade, meus irmãos, eu até compreendia quando a gente usava as versões que usam um português arcaico. Aí eu concordo que era um pouco mais difícil. Mas quando você usa uma versão moderna,
como a NVI ou a NBLH, nova TLH, nova tradução na linguagem de hoje, não a antiga, que tinha uma série de probleminhas, mas essa nova que saiu agora, e a NVI usa um português atual. E aí basta você ter tido uma boa aula de português, saber falar a língua, para você compreender as dicas que estão presentes no texto, para que você e eu façamos uma boa interpretação e, consequentemente, uma boa aplicação. Então, portanto, aí, meus irmãos, é uma grande entrega do ouro, para que a gente possa compreender o que Paulo quer dizer. E ele está se referindo, meus irmãos, ao que veio antes, e aí ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Olha só, dei uma sublinhada aí para mostrar como que essa parte é importante, porque daí nós vamos tirar o nosso primeiro princípio desta noite. Mas o que são as misericórdias de Deus? Ora, o capítulo 1 até o capítulo 11. E aqui eu trouxe um pequeno esboçozinho para que você compreenda o que Paulo está querendo dizer. Ou seja, meus irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai tratar sobre a questão da condenação, a justiça de Deus na condenação do pecado. É lá no capítulo 3 que você vai encontrar, por exemplo, o versículo 23: todos pecaram e carecem e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Paulo estabelece a condição comum do ser humano de estar debaixo do pecado. Não há um justo, nem sequer ninguém que busca Deus. Início do capítulo 3 de Romanos. Então, do 1 ao 3, ele vai demonstrar que nenhuma pessoa está desculpada da condenação no pecado. Quando chega mais adiante no capítulo 4, ele vai começar a ilustrar a justiça através da fé e não de obras, através da fé e não de ritos, através da fé e não pela lei, através da fé na promessa de Deus e não através de qualquer outra coisa. Quando chega mais adiante, meus irmãos, ele vai começar a mostrar a justiça sendo o motivo de grande alegria, capítulo 5, porque nós já fomos alcançados por essa justiça de Deus, nós já fomos alvos dessa justiça de Deus, e ela foi providenciada a despeito de qualquer coisa que eu pudesse fazer. Em outras palavras, meus irmãos, já que eu sou pecador, mas eu posso ser justificado, Paulo nos leva à conclusão que eu chego até esse estado sem ter feito nenhuma coisa para merecer, sem ter ajudado Deus, sem ter contribuído com Deus. A justificação é completamente pela graça do Senhor. No capítulo 6 ao capítulo 8, ele vai mostrar a justiça de Deus revelada na santificação. Agora ele vai falar coisas como, por exemplo, que os nossos membros, o nosso corpo, a nossa vida, ela não é mais membro do pecado, da injustiça, mas membros da justiça e da santidade em Deus. E agora, meus irmãos, essa santidade, essa justificação, ela não é apenas uma ideia, ela é uma realidade na minha vida. Ou seja, não é algo que eu estudo, não é algo apenas que eu aprendo, mas é algo que eu vivo de maneira prática, através do meu corpo. Não é uma santidade religiosa, em que eu cumpro ritos, como era no Antigo Testamento, e eu saía daquela situação, daquele ritual, e vivia uma vida como eu queria. Não, Paulo fala que uma vez que não há mais condenação sobre a minha vida, eu vivo uma vida que agora vai glorificar aquele que me justificou e que agora está me santificando. Agora vamos entender tudo isso para um sujeito que não merece, para um sujeito que não fez nada para alcançar isso, que na verdade era inimigo de Deus, e nós fomos alcançados por tamanha graça. Paulo continua, meus irmãos, e no capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai revelar a justiça de Deus na sua escolha soberana. Ele vai tratar da eleição daqueles que ele escolheu e também da própria eleição de Israel, que agora a eleição que ele tinha está, digamos assim, num stand-by, porque entra a igreja, mas haverá um dia onde ele tratará definitivamente com Israel. E aí, quando ele acaba esse período do 9 ao 11, esse trecho,
em que ele fala de como Israel, por ter sido endurecido, foi deixado de lado, e nós gentios nos foi oferecido o evangelho. Ele acaba o capítulo 11, meus irmãos, e diz: portanto, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, porque eu não era merecedor, porque eu era gentio, porque eu estava separado das promessas de Deus, mas Deus demonstrou toda a sua misericórdia por mim e por você também. Queridos, Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Você duvida disso? Claro que não. E a nossa história, na verdade, é um longo testemunho das coisas que Deus faz. E eu, pensando nesse texto, veio a mim esse princípio que eu queria projetar para você agora. Em primeiro lugar, não se esqueça o que Deus fez na sua história. Não se esqueça o que Deus fez na sua história. Paulo recapitula toda a lógica da salvação para mostrar a nós que não deveríamos, por natureza, estar onde estamos. Não deveríamos estar servindo a Deus como estamos, mas Ele nos alcançou pela sua misericórdia. Ele nos chamou, nos escolheu para estarmos com Ele. Spurgeon fala algo que me deixa muito impressionado, e eu concordo com ele. Deus me escolheu, porque por causa do meu pecado eu não o escolheria. Pare para pensar comigo, querido. Se Paulo fala que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Se Paulo fala em Romanos 3 que eu não há um justo, nem sequer um, que esperança eu teria de hoje, aos 42 anos, já estar servindo ao Senhor há 32 anos, se Ele não tivesse me tirado das trevas para a sua maravilhosa luz? E você também. E por incrível que pareça, irmãos, ainda há muita gente hoje que acredita que veio a Deus nas suas próprias forças, ou que veio a Deus dando ao Senhor o negócio da sua vida. É como se Deus estivesse procurando, ainda aquela grande salvação, aquela grande conversão. Aí o dia que Ele me encontrou, Ele parou os céus e disse: atenção, finalmente chegou o dia da pessoa que eu estava esperando se converter. Agora eu estou realizado. E a Bíblia não nos fala isso. A Bíblia nos fala uma realidade, meus irmãos, que eu vou sintetizar numa frase até simplória: eu, sem Deus, não sou nada. Deus, sem mim, continua sendo Deus. Ele não precisa de mim. Me desculpe, meu irmão, estourar a sua bolha. Ele também não precisa de você. É por isso que Paulo fala de que nós fomos alvos das misericórdias de Deus. Essa mesma palavra grega é traduzida em outros lugares na Bíblia. Nós fomos alvos da compaixão de Deus. Porque no momento, meus irmãos, em que o ser humano se desviou, lá em Gênesis capítulo 3, Deus poderia simplesmente ter dado as costas e ter dito: você escolheu assim, agora você vai viver com a sua escolha. Mas já lá em Gênesis capítulo 3, Ele providenciou a salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dá uma viajadazinha na máquina do tempo e lembra aquele dia que você se converteu. 32, alguns aqui eu sei que é bem menos tempo, alguns estão na metade do caminho. Lá em Gênesis capítulo 3, querido, Deus já sabia do dia em que você se encontraria com Ele. Amém, igreja? Aquele dia maravilhoso, porque Ele já estava começando a preparar a sua história. Você pode dizer assim: pastor, mas por que eu e não aquela pessoa que está passando no carro lá fora agora? Eu não sei. Por isso que Paulo, queridos, em Romanos declara sempre a justiça soberana de Deus. A justiça soberana de Deus na condenação, a justiça soberana de Deus na justificação, a justiça soberana de Deus na santificação. É Ele o Senhor e eu sou o servo. Ele é que manda e eu me submeto. E assim, meus irmãos, a gente começa a perceber que eu preciso nunca esquecer o que Ele fez na minha história.
E apesar da salvação ser a coisa mais maravilhosa, outra coisa que você não pode esquecer são as bênçãos, os livramentos, os momentos em que o Senhor marca a sua história com algo que você aguardava, com algo que você esperava. Eu não sei se você tem uma boa memória, mas se você não tiver, que tal você comprar um pequeno caderno? Não precisa ser coisa cara, uma caderneta, algo, uma agenda, e você registrar como um diário, em vez de ficar como alguns fazem com o seu diário, né? Querido diário, que dia triste, que frustração. Diário é lugar que o pessoal chora as pitangas, né? E tal. Que tal você ter um diário de bênçãos, de testemunhos, de livramentos, de momentos em que, além do normal, porque Deus está sempre presente na nossa vida, você sentiu o toque do Todo-Poderoso na sua história. Isso é maravilhoso, querido. Sabe por quê? Tem um texto em Salmo, que os vencedores por Cristo transformaram em música há algumas décadas atrás, que diz o seguinte, vou cantar só a partezinha principal. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Se Israel tivesse feito só isso, a história da humanidade seria outra. Não haveria cativeiro babilônico, não haveria 400 anos de silêncio, não haveria destruição provavelmente de Jerusalém. O Messias continuaria sendo crucificado, porque a cruz, querido, era uma necessidade do meu pecado, mas a história da humanidade seria completamente diferente. Que necessidade nós temos, meus irmãos, de contar aos nossos filhos. Uma coisa que eu tratava com a minha esposa quando nós estávamos fazendo nosso planejamento de vida no noivado, nós temos isso registrado no computador até hoje, quantos filhos nós teríamos, o que nós faríamos, e várias coisas, princípios para o nosso casamento. Uma das coisas que nós planejamos, pedindo a Deus, é claro, é que nós mantivéssemos o progresso intelectual da nossa família. Por exemplo, o meu pai, apesar de ser um homem muito virado e inteligente nos seus negócios, ele, se não me engano, não terminou nem o ginásio. A minha mãe terminou apenas o 2º grau. Nós dois terminamos o curso superior e, na verdade, eu já tive a oportunidade até de fazer o mestrado. Então nós daríamos condições aos nossos filhos de chegar pelo menos onde nós chegamos e talvez depois. E gostaríamos em Deus de dar uma situação de vida um pouco mais confortável que daquela que nós mesmos tivemos. A infância, especialmente da Leila em Manaus, foi muito pobre quando moravam ainda em Manaus. Quando vieram para cá e puderam ter um emprego público, meus sogros, a situação melhorou um pouco, mas nós gostaríamos de ter um pouco mais. Mas sabe o que eu vejo, meus irmãos? Esses sonhos são bons, mas à medida que as próximas gerações vão experimentando coisas melhores do que as anteriores, será que elas sabem da onde vêm essas bênçãos? E o porquê que eu fui ter o meu primeiro computador com 19 anos de idade, na verdade, o meu primeiro eletrônico, e meus filhos praticamente foram criados no meu colo na frente do computador. E hoje nós temos uma casa onde nós temos 4 computadores. Bem, 3, um acabou de falecer, que Deus o tenha. Na verdade, meus irmãos, nós precisamos contar para os nossos filhos que essas coisas, além de não serem lá tão importantes assim, são bênção do Senhor. E lembrar a eles os livramentos que aconteceram em nossa história, para que eles compreendam e amem a Deus, e não apenas venham para a igreja, porque, querido, isso é muito perigoso. Eu venho de uma família de avós extremamente piedosos, servos do Senhor, mas que levaram seus filhos para a igreja. Mas de alguma forma, o Senhor não fazia parte da vida dos seus filhos. E quando chegaram à idade adulta, todos se desviaram. E nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, não esquecendo quem é o Senhor
na nossa história, lembrando das misericórdias do Senhor na nossa salvação em primeiro lugar, mas na nossa vida prática também. O mesmo versículo 1, meus irmãos, ele diz o seguinte: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O segundo princípio dessa noite é o seguinte: retribua, devolva a Deus com a sua vida, toda a sua vida. Uma das frases que eu tenho certeza que o meu irmão Ronaldo gosta muito, porque eu já ouvi citar, eu não sei se ele aprendeu em algum lugar ou se ele ouviu pela primeira vez aqui na nossa igreja, é de C.T. Studd, ou Studd. O homem que largou o conforto lá do seu país, se eu não me engano na Inglaterra, e deu a sua vida em 2 continentes, no africano e no asiático. E dele vem esta frase, meus irmãos, que é uma das mais tremendas desses homens de Deus, que eu gosto de colecionar as suas citações. Se Jesus Cristo é Deus e morreu em meu lugar, nenhum sacrifício que eu faça por Ele é grande demais. Nada, absolutamente nada. Sabe, meus irmãos, se você conversar com um missionário um dia e perguntar para ele: meu irmão, o que você acha daquele olhar de heroísmo, de admiração que algumas pessoas lhe dão? Porque eu já vi alguns missionários dizerem da sua tristeza quando eles vão na igreja e algumas pessoas olham para ele como se fosse a 4ª pessoa da Trindade, como se fosse uma coisa absurdamente espantosa, como se fosse um cara tão santo que anda a um palmo do chão, porque ele foi lá para Guiné-Bissau, porque ele está lá na Sibéria, porque ele está lá em Bornéu, porque ele está lá onde não tem shopping center, onde não tem Sky. E um missionário uma vez, meus irmãos, numa conferência disse como ele ficava triste, porque as pessoas não percebiam que ele era exatamente como elas. A única coisa que mudava era o CEP. Você ouviu direito? Código de endereçamento postal. Que ele era um missionário como ele. A única diferença era geográfica. Ele estava na África. O irmão estava no Brasil, missionário. Você sabe por que, meus irmãos, há essa dicotomia de entendimento? Porque há falta de sacrifício vivo nas igrejas urbanas, nos países livres onde o cristianismo é professado. Da onde Paulo tira, meus irmãos, essa ideia de sacrifício vivo? Obviamente da sua mente judaica. A essa altura a igreja já tinha muitos gentios, mas ela era primordialmente judaica. Ela começou em Jerusalém. Durante praticamente uma década o evangelho progrediu muito pouco fora dos judeus, alguns samaritanos, alguma coisa assim. Mas é a partir de Atos 8, com o apedrejamento de Estevão e a perseguição que começa, que a igreja é espalhada. Atos diz que apenas os apóstolos permaneceram em Jerusalém. E aí, espalhados por todo o Império Romano, aonde iam os cristãos, que não tinham sido chamados assim ainda, né? Era o povo do caminho, iam espalhando o evangelho. Ou seja, aí finalmente, em Atos 8:1, começa a ser cumprido Atos 1:8. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 10 anos haviam passado. E é só que a igreja, meus irmãos, começa a se mesclar, ainda não é a totalidade, ou a maioria, como é hoje, é claro, mas uma grande parte de gentios entram. Mas a mentalidade judaica de Paulo está clara nesse texto aqui. Quando você ia, você não, mas o judeu ia lá no Antigo Testamento fazer um sacrifício, e ele era colocado sobre o altar, e se colocava fogo. O mandamento, meus irmãos, era que o sacrifício, o cordeiro, o que quer que seja, fosse completamente consumido pelo fogo. Não era para eles ficarem lá, e aí o cordeirinho está lá torradinho, não, já pode parar, joga fora. Não, era para ser consumido completamente. Enquanto o animal não virava cinzas, o fogo tinha que ser alimentado, certo? Porque essa era a ideia de sacrifício total. Ora, obviamente o Senhor não deseja que eu me queime num altar,
porque Ele quer que eu seja um sacrifício vivo, que ofereça, querido, toda a minha vida, todos os meus bens, todas as minhas decisões, todas as minhas emoções, toda a minha família, tudo. Eu aconselho que você faça um estudo etimológico em casa da palavra tudo, todo, e você vai perceber que ele significa tudo e todo, exatamente isso que ele transmite. Não há grande interpretação aqui, é tudo para o Deus que me deu tudo. E o termo aqui, meus irmãos, ofereçam, no grego significa uma oferta constante. Não é algo que eu fiz lá na minha conversão. Lá na minha conversão eu já ofereci, agora acabou. Não, é algo diário, é algo constante. Eu acordo de manhã e eu sou um sacrifício vivo. Eu acordo na próxima manhã e eu sou um sacrifício vivo. Constantemente oferecendo a minha vida ao Senhor. É um presente contínuo. Talvez a melhor tradução seria: rogo pela misericórdia de Deus que vocês continuem se oferecendo em sacrifício vivo. Talvez seja uma melhor tradução, apesar que não fica muito sonoro. Não é um negócio de evento. Não é aquele negócio que, não, pastor, eu fui numa conferência e eu consagrei a minha vida. Aí quando tiver a próxima conferência eu vou consagrar de novo. Não, não é isso. Você não vira, meus irmãos, a ilustraçãozinha do carrossel, lembra? Tem um evento, tem um acampamento, tem uma coisa, o cara se consagra. Aí vai para a vida normal, diária, né, rotineira, aí volta a mesmice e tal. Não. E como é que eu faço isso? Ora, vivo, santo e agradável, vivendo em santidade, vivendo de maneira que glorifique a Deus, de maneira que o agrade, em meditação na palavra, em busca. Isso a gente vai falar um pouquinho mais no segundo versículo. Mas é importante nós compreendermos, meus irmãos, que não há sacrifício vivo, santo e agradável se você viver uma vida religiosa. Você não sabe o que é uma vida religiosa? Fique à vontade de acessar o YouTube e assistir as 3 mensagens Como se tornar um fariseu, ou relembrá-las. Aquilo é uma vida religiosa. Cumpre tudo aquilo que tem que fazer, mas não agrada a Deus de maneira nenhuma, não vive a vida de Deus. Não se esqueça o que Deus fez na sua história. Retribua a Deus com a sua vida, com toda a sua vida. No versículo 2, meus irmãos, Paulo nos diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Terceiro lugar, meus irmãos, reconheça que você é diferente. Reconheça, meu querido, que você não é mais como as pessoas do mundo. O texto do versículo 2 diz o seguinte, são 2 expressões: amoldar e transformar. É também a típica palavra que não precisa de muita interpretação, porque está na cara. Amoldar vem de molde, não é isso? Pegar forma. Eu explicava isso mais cedo da seguinte maneira: já viu aquela pessoa que compra uma bola de presente de aniversário, aí manda embrulhar? Eu já vi criancinha fazendo isso, é muito bonitinho, mas quando é um adulto, aí ele embrulha a bola no presente de aniversário, aí chega e diz: pra ti é uma bola. O presente já está em formato de bola, não precisa dizer que é uma bola. É como a gente antigamente chegava, né, uns 20 anos atrás, comprava aquele disco, né, lembra, o de vinil? Aí chegava brincando, né, é um disco. Já está no formato de vinil. Na verdade tinha até um papel de presente, envelope, onde se colocava o disco de vinil dentro, né, e fechava com a fitinha e tudo mais. Por quê? Porque o papel de presente se amoldou aquilo que está dentro, pegou a forma. E meus irmãos, para pensar o que Paulo está dizendo aqui: não se amoldem ao padrão deste mundo. Espera aí, que padrão, Paulo? Qual deles? Eu tenho certeza, meus irmãos, que se Paulo estivesse hoje, ele concordaria. É verdade, nós vemos no mundo da pós-modernidade, onde há o padrão dele, o padrão dela, o padrão dela, assim vai. Cada um tem um padrão, cada um tem um pensamento. Hoje, para você saber exatamente o que é a cosmovisão do mundo de hoje,
haja trabalho, porque cada pessoa praticamente pensa diferente da outra. Agora, o que Paulo quer dizer, meus irmãos, é o padrão do mundo que é contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus. Essa semana eu e a Leila assistimos um vídeo, eu não sei se é quanto tempo atrás, em que estava o pastor Silas Malafaia, a irmã Marisa Lobo, que é uma psicóloga que tem sido altamente atacada, né? Porque ela tem publicado artigos onde ela tem mostrado seu trabalho ajudando homossexuais a mudarem da sua, segundo dizem, opção de vida, né? E obviamente está sendo criticada porque dizem que isso é errado e tudo mais, assim por diante. Então estavam lá no Congresso, não sei o que era exatamente, se era uma CPI, se era uma coisa pública, e lá estava, claro, Jean Willis, deputado, e como ele diz no vídeo, batendo no peito, homossexual. E ali, meus irmãos, a gente vê claramente duas forças antagônicas. É a mesma coisa que você botar um lança-chamas e uma mangueira de bombeiro um contra o outro. Vai sair muita fumaça, muita, né, tal, vapor d'água, mas são duas forças antagônicas e poderosas, uma batendo contra a outra. O vídeo é curto, não tem a reunião toda, mas é claro para ver, meus irmãos, como está o mundo de hoje. Eu achei essa figura na internet, coloquei no Facebook essa semana, tipo um cartoon, né, ou uma caricatura, em que tem uma calçada de uma rua, aí você tem um pôster de um filme violentíssimo, Banho de Sangue 2. Você tem um cartaz sugerindo pornografia, você tem um cartaz sugerindo algo sensual, aí no jornal, manchete, assassinato, e todo mundo está numa boa, lendo, ouvindo e tal. Bem no cantinho tem um presépiozinho de Natal, pequenininho. E aí o homem que está passando pela calçada diz: que coisa horrível, que coisa ofensiva, é o que diz a legenda lá do desenho. O que é esse cartazinho, o que é esse desenho quer dizer, meus irmãos? Hoje, ser de Deus é ser intolerante, é ser ofensivo. Mas você aceitar o aborto? Não, porque você é moderno, você é evoluído. Assim estava sendo tratado o Brasil, porque o Uruguai acabou de liberar o aborto completamente, certo? E o Brasil ainda é um país retrógrado, você ouviu bem, porque nós estamos numa sociedade que se importa mais com a possível bactéria que acharam em Marte do que a vida que está no útero de uma mulher. Vida que está no útero de uma mulher. A bactéria é mais importante do que aquela vida que está se formando. E aí quando a gente vai em Brasília protestar, palavras do Jean Willis, eu não sei porquê, aí ele citou um monte de coisa, tráfico de pessoas, problemas na lei trabalhista, eles não vêm aqui. Mas quando é para falar sobre casamento homossexual e aborto, eles vêm. Ou seja, é o famoso faz 99, não fez 100. É como se a gente tivesse que estar presente em todas e qualquer situação de Brasília, o evangélico tivesse que estar lá. Talvez até tivesse, mas o que ele quer é divergir a discussão e dizer que nós temos sempre uma agenda retrógrada e que estamos contra o progresso da nossa humanidade e da sociedade em particular. Ou seja, o padrão deste mundo. E não está fácil, pessoal, porque cada vez vai piorar. Porque você sabe que todas as pessoas que são favoráveis, por exemplo, ao aborto, já nasceram, né? Eu queria que ela fosse favorável ao aborto quando ela era um feto. Aí eu queria que ela fosse favorável. Mamãe, me mata. Não é absurdo? Só para encerrar, meus irmãos,
Eu achei ótima uma ilustração que eu encontrei, em que uma mãe procurou um médico pedindo ajuda para abortar. E disse ao médico: doutor, é porque eu já tenho este menino de 2 anos, eu ganho salário mínimo, eu não tenho condição de criar outro. Aí o médico: não tem problema, a senhora amanhã traz aqui o seu menino de 2 anos. Aí, por quê? Não, porque eu vou matá-lo. Doutor, que coisa absurda. Ora, por que é absurdo matar o seu filho de 2 anos, mas não é absurdo matar o filho que está dentro da sua barriga? Minha orientação com o médico é proteger a saúde do meu paciente. E no caso, meu paciente é a senhora. E provocar um aborto na senhora, eu posso colocar a sua vida em risco. Mas matando o seu filho de 2 anos, não. Então traga o seu filho aqui, vai ser indolor, ele não vai sentir nada, a gente pode matá-lo. E ela começou a chorar. E aquele médico falou: é claro que eu não vou fazer isso. E a senhora sabe disso. Eu estou lhe mostrando o absurdo da sua decisão, em que a senhora está escolhendo entre um filho e outro. Por mais interessante e impactante que seja essa história, meu querido, não vai mudar a sociedade de hoje. Sabe o que muda? Não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. Qual é a alternativa? Transformarmos. A palavra transformação aí, meus irmãos, é a mesma palavra no grego da onde vem a nossa palavra metamorfose. Mesmíssima. O grego emprestou essa palavra para o português, que quer dizer, por exemplo, quando a lagarta vira borboleta, não é isso? Uma metamorfose, é uma mudança de dentro para fora. E a ideia, meus irmãos, de Paulo é que essa transformação aconteça na minha e na sua vida de dentro para fora. Uma metamorfose. E essa metamorfose, diz o texto, ela começa e continua acontecendo pela renovação da minha mente. E o que eu quero, meus irmãos, novamente enfatizar aquilo que a gente falou semana passada, como falávamos, por exemplo, sobre a fé. Um dos problemas principais do cristianismo hoje é porque nós vivemos o cristianismo pouco pensado. Eu emprestei uma frase, agora esqueci, de quem é a frase "penso, logo existo"? Alguém me ajude? Oi? Não é. É Sócrates? Não, enfim, isso não é importante, porque eu vou reinventá-la para você aqui. Descartes? Bem, de quem quer que seja, eu tenho uma melhor. Penso, logo creio. Penso, logo creio. Meus irmãos, um dos homens que eu mais admiro hoje em dia chama-se Ravi Zacharias. Já falei dele várias vezes aqui, já lhe aconselhei: pega o YouTube, coloca o nome dele, coloca legendado do lado, se você não tem acesso à língua inglesa, e ouve esse homem falando. Ravi Zacharias, meus irmãos, tem entre os seus ministérios um que diz o seguinte: deixe o meu povo pensar. Ele pegou a frase lá do Egito que Moisés disse para Faraó: deixe o meu povo ir, e adaptou e disse: deixe o meu povo pensar. Porque o cristianismo, meus irmãos, a fé bíblica, ela é pensada, ela é raciocinada. Por isso que Paulo diz renovação da sua mente, ao invés de dizer, por exemplo, renovação do seu coração. Ele poderia dizer: renove o seu coração, as suas emoções, sinta Deus, fique zen, entre em transe, esvazie a sua mente, porque é só isso que algumas religiões orientais, ou a maioria, ensina. Você esvazia a sua mente e você vai ser um com o universo. Eu não consigo fazer isso nem 5 minutos. Eu começo a pensar no jogo do Flamengo, eu começo a pensar nas contas que tem para pagar, nos compromissos do dia seguinte. Agora, quando eu paro e encho a minha mente, queridos, da palavra de Deus, aí eu não lembro de conta, não lembro de compromisso, não lembro de nada, só lembro de Deus, porque eu estou renovando a minha mente. Eu estou pensando a minha fé, eu estou raciocinando aquilo que eu creio, eu estou mudando os meus princípios e valores, e eu estou fazendo o quê? Me metamorfoseando de dentro para fora. Estou sendo transformado e estou rejeitando os princípios e padrões deste mundo.
Paulo tinha isso em mente quando escreveu para nós que nós precisamos, em terceiro lugar, reconhecer que nós somos diferentes. Aquele que está em Cristo é nova criação. Essa é a tradução melhor do texto grego, não criatura. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Entenda o que Paulo diz também nesse texto. Ele diz o seguinte: aquele que está em Cristo já é parte, ele é a avant-première da criação de Deus, que vai ser feita nova toda no final dos tempos. Eu falava hoje de manhã também, meu querido, que você já vive a vida eterna. Você sabia disso? No dia que você aceitou a Jesus, que você foi regenerado pelo Espírito de Deus, apesar de ainda estarmos na carne, no corpo, nós já estamos experimentando o novo de Deus na nossa vida, a novidade de vida, as fontes de água viva. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, disse Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Toda vez que essa vida abundância está ausente na minha vida, sabe por quê? É porque eu estou voltando ao padrão do mundo. Lá em Efésios capítulo 4, que nós exploramos bastante nesses dias lá no Team Norte, nós aprendemos, meus irmãos, que nós precisamos renovar a nossa vida, a nossa mente, e deixar de lado a mentira, deixar de lado a fala que ofende, torpe, o falar torpe. Está lá em tudo em Efésios capítulo 4. Renovar a minha vida e largar o padrão que é do mundo. Não se esqueça o que Deus fez na sua história. Retribua a Deus com a sua vida, toda a sua vida. Reconheça que você é diferente. E o texto termina dizendo: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viu, meus irmãos, como não é tão difícil assim entender a Bíblia? Olha o que o português está nos ensinando aqui. A mesma coisa que está no grego. Eu não me amoldo ao mundo, eu me transformo de dentro para fora pela renovação da minha mente. E aí, vírgula, para que, a fim de que, com o objetivo que, com o alvo que, eu seja capaz de experimentar e comprovar a vontade de Deus. Você sabe, meus irmãos, porque tem tanto crente que não sabe o que Deus quer da sua vida? Porque a mente não está renovada. Eu compartilhava esses dias com os irmãos lá, que às vezes eu vejo algumas pessoas, eu não me refiro a um grupo em particular, tomando decisões erradas, meus irmãos, porque simplesmente não aceita a vontade de Deus. E eu me lembro de um casal de uns anos atrás, que veio transferido para cá. E eu costumo dizer, meus irmãos, que quando você vem para cá e você vem para o norte do Brasil por um tempo determinado, geralmente por causa da empresa, das Forças Armadas ou qualquer coisa que seja, ou um curso que a pessoa vem fazer, a pior coisa do mundo é você ficar psicologicamente de mala pronta e olhando para o aeroporto. A criatura murmurava o tempo todo. Tudo em Boa Vista não prestava. Era o sol, era a chuva, era a grama, era a folha, era o custo de vida, era tudo. E eu me lembro que alguém comentou comigo 2, 3, 4 anos depois que eu já estava aqui: poxa, pastor, o senhor se adaptou tão bem. Eu falei: mas me adaptei ao quê, meu irmão? Não, a Boa Vista. Falei: porque para mim eu não estou me adaptando à Boa Vista, eu estou me adaptando à vontade de Deus. Eu não fui assobiado, eu fui chamado para vir para Boa Vista. Ninguém fez assim, ó. Porque quando alguém faz isso, não tem nome assobio. Mas quando alguém diz o seu nome e diz faz tal coisa, aí, querido, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a pessoa angustiada, por quê? Ela estava lutando em ter vindo para cá, em que achava que era vontade de Deus, e agora estava louca para ir embora, mas não tinha certeza que era vontade de Deus. Sabe por quê? Não está transformando a sua mente.
Eu não sei quantas pessoas já me perguntaram se um dia eu vou embora de Roraima. Querido, hoje eu falei de novo com o irmão do Rio que estava lá no evento. Eu só saio daqui de duas maneiras: por chamado ou no caixão. Se Deus mandar ir ministrar em outro lugar, ou porque eu morri. Bem, tem o terceiro, que é o arrebatamento, que eu até prefiro, né? Economiza uma grana do velório e tudo mais. Muito melhor arrebatamento do que morrer. Então, o nosso grande problema, meus irmãos, é que a vontade de Deus só se revela para quem está aberto à vontade de Deus. Amém, igreja? Mas quem está lutando com a sua vontade, contra a vontade de Deus, Deus fala assim: deixa ele estribuchar ali mais um pouquinho, deixa ele se torturar mais um pouquinho. Quando ele se acomodar e renovar a mente dele, transformar o interior dele, aí eu começo a revelar. E outra coisa, meus irmãos, a vontade de Deus, ela raramente é completa. Eu quero citar mais uma vez hoje o exemplo de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Digo hoje porque eu citei hoje de manhã. E vai para a terra que te mostrarei. Deus não sentou com Abraão, meus irmãos, e deu todo o roteiro. Olha, você vai para cá, depois vai para cá, vai ter um negócio lá com Ló, vai ser chato, mas você vai ser usado por Deus e tal. Não deu. Ele não disse nem como era a terra. Nem o tal do mana, leite e mel teve com Abraão. A terra que eu te mostrarei. Quando chegou lá, ele disse: olha, todo lugar que você está pisando, eu já lhe dei. Deus começou a revelar o plano dele passo a passo. Sabe por quê, meu irmão, que Deus faz isso? Porque se ele te der um roteiro completo, em 3 vias carbonadas registrado no cartório, você e eu vamos estragar tudo. Ah, vamos. Se for muito bom, você não vai se aguentar. Aí vai contar para todo mundo e vai precipitar, vai pular cronograma, vai pegar atalho. Se for ruim, porque a vontade de Deus, circunstancialmente às vezes é ruim, você já vai começar a chorar as pitangas desde agora. Nem chegou até a ponte e já está atravessando o problema. E aí, meu irmão, Deus revelou a sua vontade, sabe como é que é, né, irmão? É que com muitos sofrimentos devemos entrar no reino de Deus, né? E tal, vai ser uma lamúria viver do lado dessa criatura. Então o que é que Deus faz? Deus vai mostrando passo a passo. A outra razão por que Deus faz isso é para que eu me mantenha consagrado. Porque nós acabamos de ver, está aqui, para que sejam capazes de experimentar e comprovar cada dia após o outro a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou experimentar e comprovar. A palavra comprovar, a propósito, é testar mesmo, é em metro, para dizer é mesmo vontade de Deus. Eu só vou poder fazer isso novamente, queridos, porque a minha mente está renovada. Então, querido, perceba, agarrar-se com Deus não é alternativa, é padrão de vida cristã. Amém, irmãos? A alternativa, me perdoe, é dar cabeçada. A alternativa é dar cabeçada. Então eu tenho que estar aqui, ó, agarrado na cruz, na dependência, na oração, fraco, para que Ele se mostre forte. Porque na hora que eu largar a mão dele, querido, eu vou fazer besteira. Com certeza. Absoluta certeza. O último detalhe desse texto importante é que a boa, agradável e perfeita vontade é para Deus, não para mim. Na verdade, meus irmãos, olha que coisa interessante. É difícil você compreender isso porque, para a nossa língua, boa, perfeita e agradável são adjetivos, correto? Comida boa, cheiro agradável, são adjetivos que a gente usa o tempo todo. No grego, são substantivos. Para que você compreenda a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. É muito difícil porque são 2 línguas separadas por 2000 anos, mas não são adjetivos. Essa é o estado pleno da vontade de Deus. Para Ele, sempre é boa, perfeita e agradável. É como se não houvesse alternativa. Você já imaginou Deus com uma vontade ruim para Ele? Imperfeita para Ele? Desagradável para Ele? Não.
porque nós servimos a um Deus soberano, que sustenta o universo na palma da sua mão e sustenta a nossa vida no seu abraço. E cada detalhe da nossa vida está guardado por Ele. Ele nunca vai deixar que algo aconteça conosco, queridos, que esteja fora da sua boa, perfeita e agradável vontade. Porém, nós não vamos experimentar essa vontade se não estivermos debaixo deste processo. Nós começamos esta mensagem buscando que nós possamos ser o começo de um legado de transformação. E eu quero mostrar para você um vídeo que, na verdade, ele é a propaganda de um livro que vai sair, um livro cristão. E o autor toma por base uma igreja lá nos Estados Unidos. E eu queria que você compreendesse o que aconteceu com esta igreja. E você percebesse como é perigoso eu achar que eu não tenho responsabilidade em hoje, adolescente, jovem, adulto, deixar um legado na minha geração hoje e nas que virão. Um legado de fidelidade, um legado que começa na minha vida e naquilo que eu faço com aquilo que tenho recebido do Senhor. O vídeo já estava carregado? Coloque o 4 aí, por favor. Reconheça que na diferença está a chave de conhecer a vontade de Deus. Desculpe, eu deixei de enunciar o 4º ponto, me empolguei. Me empolguei no texto bíblico, estou desculpado. Mas está aí, reconheça que na diferença está a chave de conhecer a vontade de Deus. Essa diferença, é claro, meus irmãos, eu me refiro à transformação pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de conhecer a vontade de Deus. Então, preste atenção agora nesse vídeo e veja o que ele ensina. Alguém pode apagar ali uma das luzes ali? Está no ponto aí, meu irmão? Pode colocar, por favor. I'm standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it was probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church, and that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids
and to teach their church to love their community. Tragically, the last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believe this stuff. They actually believe that Jesus lived a perfect life, that he died a brutal death, and that he rose again, triumphing over sin and death. They believed it. And because they believed it happened, they believed it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church and your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement. Se você quer ouvir de novo, está online, tem no YouTube, fácil de achar, só escrever Crise de Homens. Por quê, meus irmãos? Ele colocou esse título. Hoje de manhã eu desafiei os rapazes, os adolescentes. Tenho certeza que algumas meninas ali estranharam, talvez até algumas irmãs. Porque nós vivemos num mundo em que quando você fala dessas coisas você é taxado de machista. Que seja. Mas a verdade é, meus irmãos, é que nós vivemos uma crise de liderança masculina. E essa crise tem se refletido na igreja em especial, onde homens, e eu concordo com o que está aí, têm optado por prolongar a sua adolescência, ou seja, esquivar-se de responsabilidades. Coisas muito sérias são ditas nesse vídeo que a gente não pode gastar aqui muito tempo analisando. Mas a verdade é, meus irmãos, é que isso começa quando eu negligencio a mim mesmo. E Romanos 12, 1 e 2 fala sobre isso. Quando eu começo a negligenciar minha vida com Deus, eu gostei muito desta parte, e que eu estou e devo estar em parceria com Deus que está em missão. Quem pode garantir, queridos, que daqui a 60 anos esta igreja estará aqui, ou aberta em qualquer lugar que seja? A ideia não é tão absurda assim. A igreja dos meus pais, quando eles moraram nos Estados Unidos, usavam um templo praticamente ocioso de uma igreja americana. A igreja brasileira alugava o prédio de uma igreja americana porque, caso contrário, eles não teriam dinheiro para pagar a calefação, o aquecimento, por causa dos tão poucos membros restantes que eles tinham. Isso na cidade de Boston. Na cidade de Miami, outra igreja batista brasileira comprou o prédio de uma igreja batista que simplesmente fechou, isso há 8 anos atrás. E nós estamos falando, meus irmãos, da nação, uma vez dita como a nação protestante no mundo inteiro. Quem disse que isso nunca acontecerá no Brasil? A pergunta é: isso acontecerá conosco? Ou nós vamos começar a erguer uma geração, em especial homens, que levem à frente um legado que vale a pena ser passado à frente, que seja indispensável de ser passado à frente? Vidas transformadas, conhecendo e vivendo a vontade de Deus.
Eu espero que essa semana você tenha uma semana muito difícil. Não no seu emprego, não na sua família, mas com as suas convicções e pensamentos. Que cada momento que você pare, a palavra de Deus esta noite volte ao seu coração. E que a voz de Deus volte ao seu coração, lhe incomodando. Quem você tem sido, como você tem marcado esta geração? Será que os seus planos para o futuro é apenas uma boa educação para os seus filhos? Boas roupas, equipamentos eletrônicos, presentes? É só isso? É só isso? Ou você chora no seu coração, meu irmão, para que quando você morrer, você vá tranquilamente, sabendo que você deixou um legado espiritual? E mais do que isso, você deixou um legado espiritual e filhos capacitados a passarem isso adiante. Vamos orar. Deus querido, nós queremos mais uma vez nos curvar diante da Tua palavra em agradecimento e pedir, ó Deus, que ela venha falar todos os dias desta semana conosco. Venha falar conosco, Deus. Queremos oferecer a nossa vida como uma oferta de amor, sacrifício, porque foi para Te adorar que nós nascemos, que nós existimos. Faz isso em nossas vidas, Senhor. Realiza isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Ó Deus, nós queremos oferecer a nossa vida. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Ó Deus, aceita a minha vida nessa